O local foi esvaziado, isso que o resultado das convenções agradou a todos os presentes, e principalmente os representantes dos partidos políticos que restaram. Era de se esperar, então, aí essas são as palavras do denunciante, era de se esperar, então, que o denunciante, ao depor em juízo, ratificasse a denúncia feita ao Ministério Público. Em totum, não foi, todavia, o que ocorreu. Assisti na íntegra a audiência de instrução e julgamento registrada por meio de gravação audiovisual, mídia de folhas 25. Em seu depoimento, Samuel, que já não mostrou tanta convicção quanto legitimamente dele se esperava diante de tão forte acusação, destoou no que se refere a pontos essenciais da denúncia, maculando desde a origem a credibilidade de suas alegações. Então, no testemunho ele diz o seguinte: diz que passou no local entre 15 e 16h30. Após este horário saiu, presenciou a decisão pela formação da coligação PDT, PSDB, PPS, PT, mas não chegou a presenciar a assinatura das atas, pois passou bem rápido. Não participou efetivamente da convenção, lá estando só por curiosidade. Indagado se acompanhou a convenção até o encerramento dos trabalhos, não foi enfático, dizendo apenas que estava lá quando se deliberou pela formação da referida coligação. Pelo que se extrai de seu depoimento, portanto, às 16h30, a convenção teria sido encerrada, com deliberação pela formação da coligação entre os partidos PDT, PSDB, PPS, PT. Essa versão, contudo, colide frontalmente com as declarações prestadas em juízo pela testemunha Tiago Godinho, filiado ao PPS, que foi arrolada pela coligação e pelo partido impugnantes. E é interessante que esse é um ponto fundamental nessa história, que até o advogado que fez a sustentação oral pela coligação recorrente, menciona esse fato também, e que também me chamou muito a atenção na análise do caso. Tiago disse que ficou na convenção até às 16h30. Ao ser perguntado sobre o que ficou decidido na 16h30, mesmo horário que o senhor Samuel disse que também havia permanecido. Ao ser perguntado sobre o que ficou decidido na reunião, disse que, abre aspas, ficou decidido, não decidido, né? Porque saía um pouco antes, mas estavam vendo quem? Estava PDT, PPS, PSDB, o PT estava numa reunião e não estava na hora. E daí, não sei, vejam só, quando ele estava lá, ele nem viu o representante do PT. O PT chegou depois, daí eu saí. Ele meio que titubeia em relação aqui ao PT, porque só, o PT chegou depois, daí eu saí. Indagado novamente se quando ele, depoente, saiu, havia acabado a convenção, afirmou categoricamente, não. Tiago é enfático. Eu até não mencionei aqui no meu acórdão, eu fiz a revisão, eu não mencionei no meu acórdão a questão do bar. Mas o advogado, ele fez essa menção, e isso realmente foi dito por essa testemunha, foi dito pelo seu Tiago Godinho, que inclusive ele depois tomou conhecimento de fatos no bar, que a convenção foi no dia 30, e ele na segunda-feira no bar ele já teria tomado conhecimento de que ele, que não vira o final da convenção, na segunda-feira no bar ele já sabia que a coisa teria se passado de modo diferente. Tiago é enfático ao afirmar que às 16h30, quando saiu a reunião, ainda estava acontecendo. Estamos aqui no gerúndio, acontecendo. Essa informação, a meu juízo, é de fundamental importância, pois permite concluir que a convenção não terminou às 16h30. Pelo contrário, as deliberações continuaram com a chegada do representante do PT. Como afirmar, então, com a necessária certeza que seria verdadeira a denúncia feita por Samuel Mori, aquela denúncia que deu início a tudo ao Ministério Público Eleitoral, de que às 16h30 a convenção teria sido encerrada, já que ele disse que teria sido encerrada, que teria sido batido o martelo, como ele próprio referiu, com a composição da coligação entre os partidos PDT, PSDB, PSB e PT? A prova, nesse ponto, mostra-se, no mínimo, duvidosa. A versão dos fatos dada por Samuel ao Ministério Público Eleitoral
também colide frontalmente com o depoimento de Tiago no que se refere a outro ponto de fundamental importância. Noticiou o denunciante que o resultado das convenções desses partidos foi amplamente noticiado na imprensa escrita e falada da região. Isso dito pelo seu Samuel Mário. Dia 2/7/2012. Eu até anotei aqui para repisar nesse ponto. Que o seu Samuel disse que no dia 2/7/2012 teria sido noticiado na imprensa que a convenção teria sido feita naquela forma. Ocorre que, para surpresa do ora denunciante, no último dia 6/7, ou seja, dia seguinte ao dia das candidaturas, foi novamente noticiado que aquela coligação, cuja união fora presenciada pelo denunciante, não mais existia. O próprio magistrado, em sua sentença, ressalta que o resultado das convenções realizadas no dia 30/6 foram amplamente divulgado na imprensa local, com a transcrição de algumas das notícias veiculadas, sendo sido descoberta a fraude somente no dia 5/7, quando da formalização dos pedidos de registro perante a Justiça Eleitoral. Ocorre que Tiago do Godinho novamente contrapõe a denúncia feita por Samuel, ao afirmar, no decorrer do seu depoimento, que já na segunda-feira, dia 2/7, a convenção havia ocorrido no sábado, dia 30/6, tinha conhecimento de que Nenê Colares não era mais candidato ao cargo de prefeito. Indagado pela representante do Ministério Público Eleitoral sobre como havia tomado conhecimento dessa circunstância, disse que foi pelo, abre aspas, boca a boca no bairro, no bar, trabalho num bar. Essa circunstância, meu juiz, é prova cabal de que já na segunda-feira havia rumores correndo no município de que Nenê Colares não era mais candidato. Vale dizer, havia outra versão dos fatos, além daquela que foi amplamente divulgado pelos jornais, cujas matérias foram mencionadas pelos impugnantes e também na sentença. Convém salientar aqui que restou comprovado nos autos que o jornal Correio do Sul, principal divulgador de que nas convenções havia sido deliberada a formação de coligação diversa da que veio a ser apresentada no presente registro, é comandado por Jabson Miller, genro da senhora Terrimar Ramos Pereira, candidata a vice-prefeita pela coligação impugnante Primeiras Pessoas, PP, PSD, DEM, PTB, PR. Há prova, outro sim, de que ao menos parte do material de campanha eleitoral, santinhos, da coligação impugnante, fora impresso pela empresa Jornal Correio do Sul, como se infere no documento de folhas 348. E aqui eu destaco a vossa excelência, senhores, que esse documento veio nos autos na fase recursal, porque lá nas alegações finais o juiz não aceitou tal documento. E no meu modo de ver, como eu já justifiquei, até o artigo 130 do CPC, impunha que de ofício esse documento ficasse nos autos. Tais peculiaridades deixam transparecer a estreita relação existente entre a coligação impugnada e o jornal, e essa aproximação à evidência não pode simplesmente ser desconsiderada na valoração da fidedignidade das informações que foram veiculadas pelo periódico. Ao contrário do que foi sistematicamente divulgado nos veículos de imprensa escrita, a candidatura de Nenê Colares ao cargo de prefeito pela coligação, que seria integrada por PDT, PSDB, PPS, PT, não era verdade sabida por todos no município. Havia outra versão para os fatos, e quem diz isso é justamente Tiago Godinho, filiado ao PPS, partido que impugnou o presente pedido de registro, por se considerar o maior prejudicado nas alegadas mudanças de última hora que teriam ocorrido nas convenções do dia 30/6/2012. O que efetivamente restou comprovado nos autos é que, no dia 30/6/2012, o último dia para a realização das convenções, estavam acontecendo, no mesmo horário, as convenções do PT, na sede da escola Darcy Ribeiro, e dos partidos PDT, PSDB e PPS, no Salão Santo Expedito. No decorrer da convenção do PT, compareceram representantes daqueles partidos com proposta de coligação, motivo pelo qual a convenção do PT foi suspensa. Os representantes do PT foram então até o local onde estava ocorrendo a convenção dos partidos PDT, PSDB e PPS, e após debaterem o assunto, aceitaram a proposta de coligação. Ocorre que, muito embora tenha se chegado a um acordo, esse não foi formalizado, o que levou o PT a desistir da coligação, retornar ao local onde estava ocorrendo sua convenção e deliberar pelo lançamento de chapa pura. Constou da ata lavrada pelo PT textualmente. Só foi inscrita uma única chapa de candidatos para concorrer
as eleições municipais de 2012, tendo ela preenchido todos os requisitos legais e estatutários. O senhor presidente leu sua composição, esclarecimento que foi apresentada a proposta de coligação eleição majoritária, PDT, PT, DEM, PPS, PSDB. Franqueou-se a palavra a quem quisesse fazer uso. Vieram representantes dos demais partidos da coligação realizar convite para integrar a convenção dos mesmos realizada do Salão Santo Expedito, em Balneário Gaivota. Aberta a palavra, ficou confirmada a coligação com os partidos acima nomeados. Após a convenção dos partidos e o discurso de apoio à coligação, o diretório do PT buscou a realização da ata da convenção de todos os partidos coligados. Todavia, os demais partidos se negaram a fechar a ata, contrariando a referida postura. O diretório municipal do PT retornou ao local de origem de sua convenção, que é o senhor Jorge Cunha, que estava lá liderando esse pessoal do PT que estava nessa convenção. De origem de sua convenção, e tomaram a seguinte decisão: o partido resolveu desfazer a coligação e concorrer às eleições com chapa pura, com os seguintes candidatos: prefeito Jorge Alírio Cunha, vice-prefeito Roger Guimarães de Mello. O teor da ata acima transcrita foi confirmado por Jorge Cunha no depoimento que prestou em juízo sob compromisso. Interessante que o juiz e não houve de ninguém, de nenhuma das pessoas que estavam na audiência, qualquer levantamento de dúvida com relação à idoneidade dessa testemunha, que não foi impugnada, não houve contradita, e ela prestou compromisso. Diversamente de outras testemunhas, e eu vi isso na audiência, que a contradita foi levantada e em determinado momento, o próprio juiz até se adiantava: olha, o senhor é candidato, então o senhor não presta compromisso, dependendo das situações, né? A teor da ata acima foi confirmado por Jorge Cunha no depoimento que prestou em juízo sob compromisso. Muito enfático e seguro, a testemunha confirmou que a reunião do PT fora suspensa em virtude do convite feito pelos representantes do PSDB, PSB e PDT, que foi ao local onde estava ocorrendo a convenção dos referidos partidos, tendo aceitado a formação da coligação, pela qual concorreria como candidato ao cargo de vice-prefeito, que, muito embora tenha se chegado ao consenso, não houve a formalização do acordo. No final, faltou e aí, entre aspas, no final faltou a formalidade, disse. Ou seja, faltou a formalidade. A testemunha afirmou que tomou essa circunstância como indicativo de que o acordo não seria formalizado a tempo e modo, como impõe a legislação de regência. Por essa razão, que o PT teria desistido de coligar-se, retornando à sua convenção, na qual os representantes do partido teriam deliberado pela formalização de chapa pura. Eu não transcrevo aqui, mas no depoimento dele ele chega e diz: olha, nós já tivemos um problema desse na eleição passada, por isso que a gente volta aqui para a nossa convenção e nós vamos correr com chapa pura. Todas essas circunstâncias, que restaram devidamente comprovadas, levam-me à conclusão de que, diversamente do que foi alegado nas impugnações, os debates acerca da formalização de coligações se estenderam para além das 16 horas e 30 minutos. Como afirmar, então, que não houve a deliberação pela composição de coligação, tal como informado no presente registro? Meras notícias veiculadas em jornais locais, a rigor, não têm o condão de desconstituir a dúvida que na espécie paira sobre o que efetivamente havia sido deliberado pelos convencionais, sobretudo quando há indícios veementes de ausência de imparcialidade, como visto acima. Repito, a prova testemunhal é contraditória. No que se refere às atas apresentadas pelos partidos, não verifica, outro sim, qualquer irregularidade que permita concluir pela ocorrência de fraude. É natural que partidos políticos coligados cooperem entre si no que se refere à condução dos trabalhos pertinentes às convenções. A lavratura de ata não foge à regra. Por vezes as convenções ocorrem em conjunto, com uma única pessoa responsável por secretar os trabalhos, de assumir a fraude do simples fato de as atas serem semelhantes na forma e no conteúdo, sem qualquer outra evidência concreta da suposta ilicitude, a meu juízo, extrapola o senso do que é razoável. Por outro lado, a utilização de livros atas já existentes, como no caso do PDT e PMDB, é permitida. Do mesmo modo que a colagem de via impressa das atas nos livros, igualmente, não pode ser tida como indício de fraude, até porque constitui prática comum entre os partidos políticos. E eu quero aqui também, eu não destaquei aqui, porque também era levar demais aqui a fundamentação. O fato é que o juiz, ele disse: olha, eu não aceito o livro ata tal, porque não está rubricado por outro juiz. Foi rubricado no ano 2008. Eu realmente não concordo com uma coisa dessa. É impossível concordar com isso. Diante de tudo que foi exposto, concluo que não restou comprovada, com a necessária convicção e certeza, a fraude alegada pelos impugnantes.
É importante isso. Diante de tudo que foi exposto, conclui que não restou comprovada com a necessária convicção e certeza a fraude alegada pelos impugnantes, motivo pelo qual a sentença que determinou o indeferimento do registro, a meu modo, deve ser reformada. E ante as considerações expostas, conheço o recurso e afastadas as